Outro manejo que a gente realiza com os cabritos e o borrego, que é muito importante dentro da nossa criação, é a cura do umbigo. Às vezes, os produtores não realizam esse tipo de tratamento preventivo e tem muitas perdas econômicas dentro da criação por conta de uma simples falta de cura do umbigo das crias. E para entender a importância de realização dessa cura do umbigo, eu vou falar um pouco para vocês o que é que causa quando a gente não faz esse tratamento. Durante a vida ultrauterina, o cordão umbilical, ele exerce um papel fundamental, já que é unido e outros elementos necessários à sua sobrevivência. Quando o filhote nasce, o cordão umbilical ele se rompe em um comprimento variável, né? Tornando-se uma porta de entrada para germes indesejáveis que, através da corrente sanguínea, atingem diversos órgãos, causando afecções, né? Que são as infecções, como artrite, polioartrite, pneumonia, abscessos no de febre, diarreia, e vai apresentar uma onfaleflebite. O que é isso? Uma onfaleflebite é uma infecção do umbigo, certo? E muitas vezes o produtor só realiza o tratamento do umbigo quando observa que o umbigo está molhado, está com pus, né? Quando já tem uma infecção de umbigo instalada. E a gente não deve acontecer isso. Quando a gente trabalha com produção, a gente tem que sempre trabalhar com um manejo preventivo, né? A gente não pode deixar que a doença se instale na criação, né? Que gere uma infecção do umbigo para realizar a sua cura. A gente tem que fazer primeiro o tratamento ativo. E lembrando que um tratamento preventivo, ele é muito mais rápido e mais barato do que um tratamento curativo. Porque um tratamento curativo, além de você fazer a cura do umbigo, você vai ter que tratar de forma sistêmica, dar um antibiótico, dar um anti-inflamatório, certo? Então, assim, é muito mais fácil e economicamente viável trabalhar dentro de um processo produtivo com a prevenção do que o tratamento curativo. A desinfecção ou cura do umbigo acelera o quê? A cicatrização dessa parte de entrada de germe, né? Quando o animal pare a sua cria, ao cair ao solo, esse movimento muitas vezes já faz o rompimento do cordão. E quando não faz, a própria mãe vai lambendo ali aquele cordão até romper, certo? E qual a importância disso? Porque cordeiros sadios, eles vão adoecer menos, eles vão apresentar melhor ganho de peso, menor taxa de mortalidade e maior chance de sobrevivência, certo? Então, a adequada cura de umbigo é um dos cuidados iniciais e primordiais com os recém-nascidos, além da boa condição das matrizes durante a gestação e a lactação. Então, isso aqui é muito importante por conta do quê? Ao realizar a cura do umbigo, ao acelerar a cicatrização desse umbigo, o que é que vai acontecer com aquele cabrito, com aquele borrego? Ele vai, ao invés, né, de estar debelando alguma infecção causada por esses germes, que está ali a entrada de uma ferida aberta, assim eu posso dizer, um umbigo, muitas vezes a gente não percebe, mas é isso. O animal, ao invés de estar crescendo, se desenvolvendo bem, ganhando peso, que a gente sabe que nessa faixa de idade é onde o que ele se alimenta, ele vai converter rapidamente em ganho de peso, certo? É a fase que o animal mais se desenvolve mais rapidamente. Então, ao invés do animal estar se desenvolvendo plenamente, o animal vai estar combatendo uma infecção, certo? Toda a sua energia vai estar mobilizada, né? Seus nutrientes vão estar mobilizados para debelar, para combater uma infecção,
sendo que a gente poderia fazer um tratamento preventivo e evitar isso, certo? Então, aí a gente tem o custo, como eu falei, o custo de um tratamento curativo. O animal já vai estar doente, então o animal pode estar se alimentando menos, né? Por conta de que está doente, é um dos principais pontos, é que o animal pode parar de se alimentar, o animal não vai estar ganhando esse peso todo, e é uma fase que ele mais vai ganhar rapidamente o peso, aí outro prejuízo econômico, certo? Então, esse animal, ele não, um animal que poderia chegar a X quilo, ele jamais vai chegar, porque ele já teve um atraso aí do seu desenvolvimento, porque ele estava curando o seu umbigo, ao invés de estar crescendo. Então, ele nunca mais vai recuperar de forma plena, né, totalmente aquele peso que ele ganhou, porque o tempo já passou e não foi adquirido aquele peso, certo? Então, o animal vai ficar mais tempo na criação para atingir um certo peso. E a questão da mortalidade. Se for uma infecção que gere um processo purulento, né, infeccioso sistêmico, o animal que já não tem uma imunidade completa, ele pode sim haver óbito por conta de uma falta de cura de umbigo, certo? Além da questão dos predadores, né? O umbigo está ali exposto, chama mais, assim, a gente pode dizer, chama mais, atrai mais predadores para aquele animal. Então, a gente tem que observar que só por um tratamento preventivo, a gente não fazer esse tratamento preventivo, o tanto que a gente perde, certo? Então, quando o filhote nasce, esse umbigo vai se romper, né? E vai se romper numa distância variável no anel, certo? Pode ficar um pedaço maior, menor. Então, a gente tem que tomar referência pelo quê? Eu vou ensinar aqui a vocês o tamanho que se deve cortar o umbigo do animal. O umbigo do animal, né? Como é que vocês devem fazer? Colocar uma distância de 2 centímetros, ou vocês podem medir a dedos, né? 3 dedos do ventre, da barriga do animal para fora, é onde faz o corte do umbigo, certo? Com a tesoura. E a cura? Como é que se faz a cura de Itacura? É mergulhar o cordão umbilical em um vidro de boca larga contendo uma tintura de iodo a 10%. Não é só mergulhar, tem que mergulhar e deixar ele imerso nessa tintura de iodo a 10% durante 1 a 2 minutos. Né? Se você não tem um controle muito grande, bota 2, 3 minutos, que é o mais interessante ainda. Então, essa é a cura do umbigo. É um tratamento simples, né? Que vocês devem fazer com os recém-nascidos. Lembrando que esses animais, nos primeiros dias de vida, nos primeiros 15 dias de vida, é interessante que o criador deixe esses animais próximos dele, né? Num curral mais próximo, com a mãe, para o quê? Para estar se observando algum tipo de sintoma clínico, né? De doença que esse animal, tanto a mãe quanto o cabrito, né? Quanto o borrego, pode apresentar. Então, interessante. E aí, o que acontece? Já que o animal já está ali, né? Próximo do criador, fazer essa cura do umbigo não é dificultoso, certo? Porque normalmente já se coloca os animais próximos numa área cercada, que é fácil de se pegar esse animal. Então, não tem o porquê não realizar essa cura, certo? E então, como é que se faz, né? Essa cura? Deve ser imerso esse cordão umbilical restante, né? Cortou a ponta e deixou o restante. Não se deve utilizar frascos de spray, não é recomendado, certo? Ou frasco, como está mostrando aí, que derrame a tintura de iodo no umbigo. Por que isso não é o desejável? Por que isso não é o desejável? Porque a solução ela deve atuar não só na parte externa do umbigo, certo? Ela deve penetrar dentro do cordão, né? Dentro daquele cordãozinho do umbigo, para promover assim de forma eficaz a cura, né? Ter a cura perfeita. Então não adianta só
como posso dizer, molhar ou melar em volta do umbigo, e dentro do umbigo não está tendo essa queima, né? Que muitas vezes a gente pode chamar essa queima pelo iodo. Então, dificilmente vai se conseguir realizar essa penetração profunda do produto com um spray, certo? Ele só vai molhar, melar externamente, internamente não vai estar sendo curado. Então, assim, mas aqui na minha propriedade eu faço isso e consegue-se. Pode até conseguir, mas aí você vai gerar um risco de alguns animais não realizarem a cura adequada, a cura perfeita e desenvolver uma foloflebite, né, que é a inflamação do umbigo. Ou muitas vezes você nem percebe que está, e fala, porque eu fiz a cura, não presta atenção e está ainda o umbigo molhado, né, inflamado, sem notar. E ali está o animal ainda combatendo uma infecção, certo? Então, esse cuidado deve ser tomado. Muitas vezes a gente coloca em frascos e spray porque é mais rápido, mais fácil. Não deve se fazer uma prática desse jeito. E qual é a forma dessa cura do umbigo, que é tão importante? Eu acredito que a cura do umbigo é um manejo mais importante depois da colostragem com as crias. Com certeza, depois da colostragem, a cura do umbigo, no manejo sanitário, né, no desenvolvimento corporal do animal, é o manejo mais importante. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer isso, certo? Então, como é essa fórmula? O produto mais eficiente para a desinfecção do umbigo é a tintura de iodo a 10%, certo? Quando necessário, colocar uma pequena quantidade de um frasco de boca larga para utilizar na cura da imersão do umbigo. Então, você vai fazer a tintura de iodo a 10%, certo? E que deixar lá numa vasilha, na farmacinha do curral, do aprisco, da propriedade, certo? Não precisa colocar toda vez o frasco todo, sei lá, 1 litro de tintura de iodo a 10%, imergindo o umbigo ali. Por quê? Porque, como a gente vê aqui nessa imagem, tem sujeira ali ao redor, o animal deita, certo? E pode estar caindo ali dentro e sujando, contaminando, assim posso dizer, né? Que eu sei que vai causar infecção, mas não é muito higiênico. A questão da fórmula da cura. Então, tira um pouco do frasco, bota dentro de um frasquinho menor de boca larga e imerge, né? Submerge, melhor dizendo, submerge o umbigo naquela fórmula, certo? O cordão, uns 2 minutos aí em média, o cordão, ele cicatrizará e cairá no prazo de 7 a 15 dias, né? Num prazo aí de 7 a 15 dias é que esse cordão vai cair. Então eu faço a cura em quanto tempo? Enquanto tiver o cordão, deve-se estar observando essa questão se o umbigo está curado. Em localidades onde o clima é mais seco, né, no nosso semiárido, né, nosso território social, por exemplo, nas épocas mais secas, né, que é a grande parte, a gente pode fazer uma cura aí de 7 a 8 dias, certo? Em um período mais chuvoso, a gente deve fazer uns 15 dias, ou então até a cura, a queda do coto umbilical, né, do cordão umbilical. Por que isso? Porque no momento da pastagem úmida, certo? O cabrito, o borrego, ele vai ter a sua barriga mais molhada do que os outros animais, né? Porque ele é menorzinho. Então, ele se predispunha mais a estar arrastando aquele coto umbilical ali pela pastagem molhada, vai manter aquele pelo da barriga dele ali molhado por mais tempo, certo? E isso vai favorecer o desenvolvimento de uma inflamação naquele local. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda quando é esse período de época de chuva, certo? Que os animais vão estar mais predispostos, né, por conta da umidade local. O umbigo também, o cordão umbilical vai facilitar ter um trauma ali, certo? Algum galho que o animal passe, arraste.
Então, é mais fácil o animal ter um trauma ali. Então, junto o trauma, junto a umidade do local, tudo isso vai favorecer a continuar ou levar a inflamação do umbigo. Então, a gente tem que ter um prazo maior de cura desse umbigo, certo? Para assegurar uma perfeita cura e, assim, evitar uma contaminação do animal. Uma infecção do animal, melhor dizendo. Então, a prática de amarrar o cordão umbilical é opcional, uma vez que somente a desinfecção com tintura de iodo é suficiente para evitar a penetração dos agentes indesejáveis no organismo do filhote, certo? Então, algumas propriedades têm essa prática de amarrar o cordão e acreditar que só fazendo essa prática vai estar eliminando o risco de uma infecção do umbigo. Não, pessoal, não vai estar. E nem é indicado fazer uma amarração do cordão. Faz somente o corte do cordão com a tesoura, né? E faz a desinfecção com a tintura de iodo, certo? Essa questão do amarrar, essa prática de amarrar o cordão, não é indicado, na verdade, não é indicado, porque assim, ao você amarrar e o animal ter uma infecção local, o que vai acontecer? Vai ter um acúmulo ali de pus, porque o cordão nem vai estar aberto o cordão para estar expelindo aquele pus, né? Saindo aquele pus, vai ficar ali abafado, né? Contido aquele pus dentro do cordão e vai ser ainda pior do que somente estar ali aberto, certo? Então, não é uma prática que a gente incentiva ao produtor a fazer, essa questão da amarração do cordão. Ele prejudica do que ajuda, certo? Ah, mas na minha propriedade a gente faz e nunca teve problema. Possivelmente, os seus animais, ainda bem, não desenvolveram nenhum tipo de infecção. Mas se desenvolveu algum tipo de infecção, o cordão, o cordão umbilical estando amarrado, vai ser piorar a situação, certo? Então, no momento do parto, essas estruturas se rompem e com o tempo perdem suas funções e atrofiam. A tintura de iodo vai fazer o quê? Vai promover a desidratação do cordão umbilical, colabar as estruturas, né, aquela pelinha, e acelerar o processo. Dessa forma, a porta de entrada de bactérias causadoras de infecção será fechada, evitando infecções e infestações por miíase, que é a bicheira. Ainda tem isso, né? O aparecimento de bicheira. O ressecamento do umbigo também pode evitar a atração de moscas, entendeu? Então, o umbigo está ali sequinho, sendo curado de forma adequada, não vai estar aquele local úmido, não vai atrair moscas, e mosca a gente sabe que faz depósito de larvas que leva a questão da bicheira, da miíase, né? Piorando mais ainda a situação do animal, causando uma contaminação até sistêmica e atraindo também predadores, certo? Então, tudo isso causa-se, evita-se, né, com a cura do umbigo. Para que a cura do umbigo ela seja efetiva, né, também é importante que os cordeiros permaneçam em um ambiente limpo, né? Tem que ter um ambiente sanitário, né, um manejo sanitário adequado, porque a sujeira aumenta a probabilidade de ocorrência de infecção umbilical, além de inativar a ação do iodo quando em contato com material orgânico, né? Não adianta de fazer a cura do umbigo toda bonitinha, toda certinha, e o animal está diariamente dentro de fezes, urinas acumuladas, certo? O manejo sanitário, principalmente da área onde fica as cabras recém-paridas com seus cabritos, né? Ou as ovelhas com seus borregos, deve ser uma área que deve ter uma sanidade, um manejo sanitário muito maior, né? Muito mais eficaz, eficiente. Então, tem que estar sempre limpando, retirando aquelas fezes, fazendo a desinfecção. Normalmente, faz a desinfecção semanal naquele local ali, na baia, né? na área do piquete maternidade, que pode se chamar. A gente precisa tá todo limpinho, gente. Não pode estar cheio de matéria orgânica, porque mesmo o iodo fazendo a sua função de desinfecção, vai levar um contato grande com essas fezes, com essa urina,
e não vai adiantar nada ter o iodo e estar em contato com essas fezes. Vai estar contaminando do mesmo jeito. Então, tem que realizar a cura do umbigo e manter um manejo sanitário eficiente no local onde tem essas crias com essas cabras, essas ovelhas recém-paridas. Isso é o ideal, certo? E deve ser realizado. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.